Olá, aqui é Hermelino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje quero trazer um tema assim, impactante nos resultados. Nós vamos falar de compras, mas se você acompanha aqui o canal, se você vem me acompanhando, você já deve ter ouvido um mantra que eu costumo repetir, que é comprar é mais difícil que vender. Por incrível que pareça, isso é uma verdade impactante, porque afeta os resultados diretamente, afeta na fidelização dos clientes, até na motivação, no engajamento do time, da equipe de vendas, as compras afetam, com absoluta certeza. Então fica comigo que esse é um tema que a gente vai desenvolver. Eu quero passar para você 5 passos para que a gente consiga otimizar os nossos resultados, o nosso processo de compras. Como fazer para melhorar isso e impactar e melhorar, na verdade, os resultados finais da loja. Bom, se você está vendo a gente pelo YouTube, eu gosto de lembrar você de verificar se você já é inscrito aqui no canal, de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, compartilhar o vídeo, clicar ali no sininho para ser notificado quando a gente publica vídeos novos, né? Isso é muito importante para o canal e você colabora com a gente. Se você gosta de ouvir no formato podcast, como tem muita gente que hoje prefere o podcast, a gente está nas principais plataformas. É só procurar ali, Falando de Lógicas, que você vai encontrar o Papo com Lojista também no formato podcast. Deezer, Spotify, Apple, Google, enfim, todas as principais plataformas de podcast você encontra a gente. Beleza? Então é isso. Vamos ao nosso papo de hoje, começando pelo primeiro passo. Qual é o primeiro passo para a gente otimizar as compras? Considerando esse mantra que eu já levantei aqui de que comprar é mais difícil que vender. Bom, um erro que é comum, a maioria dos lojistas comete, que acaba cometendo, que é fazer compra no olho, sair olhando, bom, a gente precisa comprar, o que está precisando, às vezes até pesquisa com a equipe, né? Gente, o que nós estamos precisando, o que estão procurando, o que está em falta, e acaba fazendo ali uma relação de compras e sem fazer algumas considerações. Uma primeira consideração que é importante a gente levar é quando você pergunta para a equipe o que é que está precisando e tal, a gente precisa tomar um certo cuidado e não é raro acontecer. Às vezes você vai falar com a equipe, vai cobrar a venda e a equipe reclama. Não, eu não estou vendendo porque não tem mercadoria. E aí você olha para o estoque está lá em cima, o estoque está alto, mas a equipe alega que não está vendendo porque aquilo que os clientes estão procurando não tem na loja. Então, de certa forma, é preciso ter fazer uma crítica nessa análise, nessa resposta que a equipe dá. Pode ser que realmente seja um fato, as compras estão erradas, os clientes estão procurando mercadoria que a loja não tem, não comprou, e isso está impactando os resultados de venda. Ok, é perfeitamente possível e acontece. Agora, em que grau isso acontece? Porque senão, se isso vira uma justificativa, o que acaba acontecendo? Uma pressão sobre as compras para que a loja invista mais em compras, ainda a despeito de ter um estoque enorme. Isso vai impactar. O primeiro passo é no financeiro, no contas a pagar. Chega a mercadoria, tem boletos de fornecedor para pagar, a mercadoria não vendeu, o estoque está lá em cima, não tem caixa, e isso complica a vida do lojista. A gente sabe exatamente no que dá isso. Então, tomar muito cuidado com relação a isso. Por isso que o primeiro passo, que eu sempre digo, você quer fazer um bom planejamento de compras? Primeiro passo, anota aí, calcule a verba. Independentemente de qualquer outra coisa, calcule a verba. Quanto financeiramente eu devo comprar para o período que eu estou fazendo o planejamento. A gente sabe que isso muda muito dependendo do perfil da loja, do perfil de fornecedor que você trabalha. Tem loja que você faz o pedido, o fornecedor entrega e num período rápido, curto, e ok, é assim que funciona. Quando você trabalha com algumas marcas, por exemplo, que é necessário fazer um planejamento antecipado de compras. Tem marca, dependendo, quem trabalha com tênis, algumas marcas de importados e tal, você compra com 6, 8 meses de antecedência. Então, o que já era difícil fica ainda muito mais complicado, porque você está comprando, você está em janeiro, fevereiro, comprando lá para agosto, setembro e assim por diante. Então, é bastante difícil. Comprar já para o próximo mês já é complexo, calcula comprar assim. Então, quanto mais exigente for o planejamento de compras, mais detalhado, mais rigoroso deve ser esse planejamento para que você consiga se aproximar
do acerto. A gente sabe que acertar mesmo é praticamente impossível. E por quê? Porque a gente faz apostas, a própria indústria faz apostas que às vezes não correspondem com a realidade, com a expectativa que se tem em relação a determinadas linhas, modelos que se lança esperando que aquilo vai vender bem e às vezes não emplaca. A gente sabe que acontece isso. A mesma coisa acontece com o comprador. Às vezes aposta em determinadas mercadorias que acabam não correspondendo com a realidade. A gente acha que vai vender bem e não vende, né? Fica parado na loja. E o contrário também acontece. Tem coisa que você compra pouquinho, que você acha que aquilo é mais para ter, para constar ali no mix, e vende bem, falta, e você tem que sair correndo para ver como é que repõe aquilo. Enfim, a gente sabe que acertar 100% é praticamente impossível. Mas é possível você se organizar e otimizar esse resultado. Não é? Quer dizer, eu vou tentar me aproximar o máximo possível do 100%. Talvez eu não consiga 100%, mas se eu conseguir 90%, 95%, eu já estou ali bastante assertivo, né? Estou bastante ajustado, alinhado com a expectativa. Fica mais fácil de você ir fazendo as correções nos próximos meses, nas próximas compras. Não é verdade? Então, isso é fundamental para que a gente consiga acertar. Então, passo 1. Como é que eu faço um bom cálculo de verba de compras? Que é o primeiro, eu digo, não saia para compra, não atenda representante, não faça pedido sem antes ter a sua verba. Para quando, o primeiro passo, para quando você está comprando? Eu estou comprando para o próximo mês. Vamos começar pelo mais básico, pelo mais simples. Ok, então como é que eu faço essa definição de verba? Existem alguns cálculos, evidentemente. Se você quer se aprofundar, eu tenho na minha plataforma curso onde a gente aprofunda. Eu tenho o PAGL, a plataforma PAGL, que você vai ali e se aprofunda, né, em todos os fundamentos. É claro que a gente aqui não tem essa pretensão. Né? Eu vou passar por aqui pelos fundamentos básicos que já te dá balizas, já te dá fundamentos para que você consiga enxergar de maneira diferente se não olha da forma que a gente está trazendo aqui. Né? Com certeza isso já ajuda muita gente. Eu tenho certeza que muita loja ainda compra da maneira que eu disse, olhando, ou então sai para atender um showroom, para ver um showroom de representante ou da indústria, ou viaja, né? Para os polos de compras e acaba sai comprando, olhando, isso aqui vai vender bem, isso aqui está muito bonito, isso aqui estão pedindo lá na loja e tal, e quando vê, comprou muito. O erro normalmente de comprador é para cima, né? Normalmente acaba comprando mais do que devia, mais do que vai vender e acaba convertendo o resultado em estoque. E isso tem um impacto terrível no financeiro e mais uma série de outros que eu ainda vou fazer a consideração mais para o final. Então, vamos lá. Como é que eu faço então para minimizar esse erro? Primeiro passo é, calcule a verba de compras. Como que eu vou calcular essa verba de compra? Eu preciso definir quanto eu vou comprar, financeiro. Antes de mais nada, quanto eu vou investir em estoque. Então, primeiro passo para eu calcular minha verba de compra, eu tenho que seguir um processo, né? Considerar alguns critérios. Primeiro deles, qual é a minha previsão de vendas? Se eu vou comprar, eu tenho que, no mínimo, ter uma ideia. Eu estou comprando para vender, né? Para que venda, para que expectativa de venda. Né? Então, eu tenho que ter minha previsão de vendas. Se eu estou comprando para o próximo mês, quanto eu vou vender o mês que vem? Eu vou fazer um cálculo aqui redondo só para simular um exemplo. Né? Então, vamos admitir, a minha previsão de vendas para o mês que vem é 100 mil. Ok, então eu já tenho uma referência. Eu vou vender 100 mil o mês que vem, é a minha previsão de vendas. Lembrando que previsão de vendas de comprador é diferente de previsão de vendas do pessoal comercial, do gerente de vendas. Né? Por quê? Porque a venda do time de vendas, ela é sempre desafiadora. É um número que você vai buscar, que você vai envidar todos os esforços, analisar cada indicador, cada espaço que se pode melhorar para buscar esse número. O comprador, né, compras e financeiro, é mais conservador, é mais, que número que eu acho que é mais realista possível, até um pouco pessimista. Se não bater a meta, quanto vai ser, qual é a probabilidade de bater a meta, e aí analisa mais ou menos por aí. Então, o departamento comercial vai buscar 120 mil, 115, 120 mil de vendas, eu vou trabalhar no departamento de compras com 100 mil, vou ser mais conservador, eu acho que essa meta talvez não atinja, existe uma possibilidade até de atingir, mas tem uma cobertura de estoque para cobrir esse espaço. Então eu vou trabalhar com 100 mil. Então mais ou menos isso é arbitrado, é de certa forma um chute, mas é um chute balizado, um chute mais consciente, etc. e tal. A não ser que se tenha algum fato
específico, que é uma data festiva, ou sei lá, existe algum fundamento aí para se considerar, bom, vou trabalhar aqui, a meta de vendas também está conservadora, né? Enfim, é fundamental esse primeiro alinhamento. Quanto que é a minha previsão de vendas? Então, o primeiro passo é esse. Segundo, quanto é o seu markup efetivo, o seu markup final? Por que markup final, markup efetivo? O que eu quero dizer com isso se você não conhece esse indicador? Porque é o seguinte, a mercadoria quando chega, você você precifica e aplica um markup sobre o preço de custo, sobre o preço de compra, para calcular o seu preço de venda. Acontece que durante o mês ocorrem as promoções, os descontos concedidos, enfim, acaba sendo reduzido esse markup inicial. Então, é fundamental que você calcule quanto é o markup efetivo, quanto é que está dando de markup. Eu marco aqui 2,2, é meu padrão de marcação quando chega a mercadoria. Estou generalizando e fazendo de maneira linear. O correto é você fazer, né, por categoria, por marca e tal, você ter uma variação de markup aí, não ter um markup de preguiçoso, aquele único para tudo, né? Mas vamos considerar aqui um markup linear, vamos admitir que você está trabalhando com 2,2. Acontece que tem as promoções, as demarcações e tal. No final do mês, qual que é o ideal? É você tirar um relatório, quanto é que a loja vendeu? Vendeu 100 mil. E tiro um relatório, quanto é essa mercadoria que foi vendida, né? Quanto é a preço de custo, né? Que é o que a gente chama de CMV, o custo da mercadoria vendida. Eu tiro o relatório e vou ver. Tá aqui, ó. Pelo relatório do meu sistema, está me dando 50 mil. Então, significa que eu faturei 100 mil, mas o CMV, o custo da mercadoria vendida, foi 50 mil. O que significa que, dividindo a venda pelo custo, eu apuro o meu markup efetivo. Meu markup efetivo, então, está dando 2, não é? 100%. Por quê? Porque eu marquei 2,2 genericamente, mas em função dos descontos, promoções, etc., acabou dando o efetivo 2. Por que eu estou fazendo essa conta? Porque eu preciso saber o seguinte, quando eu vou planejar, quanto eu vou vender o mês que vem? Bom, a minha expectativa de vendas é de 100 mil. Então, eu preciso entender quanto que vai sair de mercadoria do meu estoque para eu analisar. Eu vou repor, né? Eu vou repor totalmente, que é o outro indicador que eu já vou comentar, que é a cobertura de estoque, né? Mas a primeira informação que eu preciso saber é quanto eu vou vender e dessa venda, quanto que vai sair de mercadoria da minha loja, né, do meu estoque. Então, o que vai me contar quanto que vai sair de mercadoria é o meu markup efetivo. Então, se o meu markup efetivo está dando 100%, eu vou vender, a minha previsão de vendas é de 100 mil, então significa que vai sair do meu estoque 50 mil de mercadoria, a preço de custo, né, a preço de compra. Então já me dá uma baliza. Se eu pretendo repor, se a minha cobertura de estoque está legal, se eu pretendo repor, manter, sustentar esse estoque que eu já tenho, quanto eu tenho que comprar? Está fácil. Se vai sair 50 mil, eu tenho que receber 50 mil nesse período que eu estou analisando, ou seja, no próximo mês, eu tenho que receber durante o mês 50 mil. Vai sair pelas vendas 50 mil, entra 50 mil pelas compras, então eu sustento a mesma quantidade de estoque, ou seja, a mesma cobertura de estoque que eu tenho. Não é? Agora, fazendo um parênteses para a gente entender, para quem não está familiarizado, o que significa cobertura e por quê, o porquê disso. A cobertura é quanto que eu tenho que ter de estoque em proporção à minha venda. Então, é 3 por 1, 4 por 1, ou para 3 meses, para 4 meses. Não é? Então, se a minha previsão de vendas é, por exemplo, 100 mil, e eu estou trabalhando aqui uma cobertura a 4, por exemplo, significa que eu sustento, em média, 400 mil de estoque a preço de venda. Não é? Por que eu tenho que definir? Aí é que está o grande desafio do comprador. Enfim, de quem faz a gestão como um todo da loja. Né? Eu fico apertado entre dois extremos. Não é? Para a venda, o ideal é que eu tenha o máximo de mercadoria possível, num primeiro momento. Porque eu tenho que ter o máximo de modelos, tamanhos, cores, variedade. Então, eu tendo uma variedade, uma amplitude muito grande de categorias, ou seja, eu tenho bastante categorias, modelos, cores, todos os tamanhos, etc. e tal, como eu já ouvi lojista dizendo. Né? Então, é muito legal, porque o cliente vai chegar na minha loja e vai encontrar de tudo. Qual que é o efeito colateral disso? Ou seja, o lado negativo, se eu olhar dessa maneira simplesmente, eu vou inchar o meu estoque. Né? Então, eu vou precisar ter um capital enorme investido em estoque.
Isso vai promover o quê? Um giro lento. Porque o que dá lucro é giro. A mercadoria só dá lucro quando ela entra e sai. Aí ela deixa o resultado. Quando ela entra, é conta para pagar. Não é? Então, num primeiro momento, é um investimento que você está fazendo. E se você coloca mais do que está vendendo, o que vai acontecer? Você vai ter que pegar e coçar o bolso, vai ter que bater no caixa para mandar dinheiro para o teu fornecedor. Porque você está comprando mais do que está vendendo. Você está inchando, está convertendo o lucro em estoque. Está inchando o seu estoque, aumentando a sua cobertura. E aí o seu giro fica lento, porque você tem muita mercadoria. Até você rodar esse capital, vender todo esse capital que está investido em estoque, leva muito tempo. Quando você trabalha, por exemplo, com uma cobertura a quarto, o que você está, que número que você está trabalhando? Bom, eu tenho estoque para 4 meses. Significa que eu vou rodar esse capital investido em estoque 3 vezes no ano. Né? Se eu dividir 12 meses do ano por 4, vai me dar 3. Significa que esse capital investido no estoque vai girar 3 vezes no ano. Se eu estou tendo 15% de lucro, 20% de lucro líquido no final, quando eu apuro um DRE, significa que esse capital investido no estoque vai rodar 3 vezes no ano. Então, se ele tá, cada vez que ele roda, ele me deixa 20% de lucro, significa que eu vou ter 20 mais 20 mais 20. Eu vou ter 60% de lucro sobre o capital investido em estoque. Percebe o que eu estou dizendo? Então, é uma rentabilização excelente. Você multiplica, não é, o seu capital, porque você consegue acelerar o giro. Não é? A mercadoria entra, sai, deixa resultado. Entra, sai, deixa resultado. Para que isso aconteça, a sua cobertura precisa estar bem dimensionada. E não é comprando de tudo, de todos os tamanhos, todas as cores, todas as marcas, todas as categorias, que eu vou conseguir performar dessa maneira. Então eu preciso calibrar, eu preciso ajustar, adequar a minha cobertura de estoque dentro da minha previsão de vendas e aí começa o desafio, atendendo a expectativa do meu cliente, não é? Para que eu não promova a ruptura de estoque, não é? Ou seja, quando o cliente entra na minha loja procurando mercadoria, eu não perca a venda por falta de mercadoria, por não ter mercadoria no estoque, e não impacte na minha equipe de vendas, desestimulando, porque eles vão ficar, puxa vida, eu estou perdendo muita venda porque o cliente procura e eu não tenho a mercadoria para atender os meus clientes, então isso vai certamente desmotivar, etc. e tal. Então, é tão ruim ter demais quanto não ter. Por isso que calibrar a cobertura é ideal, é o desafio maior que um comprador com o gestor da loja tem que ter para que consiga realmente performar com excelência. Ou seja, não decepcionar, pelo contrário, atender bem as expectativas do meu cliente que entra na minha loja e, ao mesmo tempo, não simplesmente sair inchando cobertura que vai bater no meu financeiro e na minha rentabilização do capital investido. Percebe? Entende? É bastante técnico isso, mas é aqui que está o segredo das lojas que crescem, que faturam, que ganham dinheiro, que expandem os seus negócios, que fidelizam os seus clientes, acertando nas compras. Percebe como é importante isso? Então vamos lá, o primeiro passo é esse. Eu preciso dimensionar a minha verba. Como é que eu faço? Bom, eu já sei que eu tenho que ter minha previsão de vendas. Segundo, eu tenho que ter o meu markup. Qual é o meu markup efetivo? Está dando 100%, então é 2. Então, se eu vou vender 100 mil, vai sair 50 mil do meu estoque. Então, de cabeça aqui eu vou fazendo quanto. Então, eu devo comprar, vai sair 50 mil. Devo repor ou não? É a minha pergunta que eu faço agora. Né? E o que vai sinalizar para mim é a minha cobertura. Quanto eu tenho hoje de estoque? E o que é a cobertura? Como que eu calculo a cobertura? A cobertura é o estoque inicial do dia 1º, ou seja, que você fechou o mês anterior, né? Zero está aqui. Encerrei o mês, vou começar esse mês, quanto eu tenho de estoque no dia 1º, mais o que eu vou receber, o que vai entrar no mês. Então, não confunda compra com recebimento. Tem gente que confunde, tem lojista que confunde isso. Que eu falo, quanto você vai comprar para o mês? Então, aí eu falo, não, mas eu estou comprando, mas eu vou receber lá para frente, isso aqui é pedido programado. Isso não conta, então vai contar para o mês ao qual você programou. Eu estou em janeiro, comprei para abril, então esse pedido vai entrar na minha previsão de abril. Então eu preciso encaixar as coisas dentro do mês ao qual eu estou planejando, eu estou me referindo. Então não é quanto eu comprei, é quanto eu vou receber de mercadoria. Então cobertura é isso, é o que eu tenho no dia 1º mais o que eu recebo durante o mês dividido pela minha venda. Então vai me dar esse montante, esse número, esse multiplicador.
esse é o meu, essa é a minha cobertura, né? O número que eu tenho é referente à minha cobertura, que ela vai se refletir fazendo dessa maneira em quantos meses de estoque você tem, né? Qual é o seu giro em meses, né? Isso no bruto, no total. Evidentemente que quando você vai detalhar, começa a destrinchar isso por categorias, né? Bom, por calça, blusa, saia, short e assim por diante, quando você começa a olhar, há variações. Por quê? Aqui cabe outro parênteses, que é quando você vai partir para o segundo passo, né? Então, concluindo o primeiro passo para a gente entrar no segundo. Primeiro passo, quanto eu devo reservar planejamento dentro do meu planejamento de compras, no meu planejamento de compras? Bom, o critério é esse, quanto eu vou vender, divido pelo meu markup e sei quanto vai sair de mercadoria. Olho para a minha cobertura, tá legal, tá boa? Eu dimensionei aqui que eu vou trabalhar entre 4 e 6. Não é? Quando eu estou, por exemplo, formando estoque para dezembro, que é final de ano, que tem um giro maior, eu vou inchar, evidentemente, a minha cobertura vai subir um pouco mais, porque em janeiro, dezembro ela vai desovar, vai girar bastante, e em janeiro eu entro então com a minha cobertura mais equilibrada, quando eu seguro as compras, enfim, vai depender de todos esses critérios que você analisa. A partir daí você vai definir, bom, a minha cobertura vai ser 4, não é? Ok, só para lembrar você sobre a rentabilidade do giro, vou pegar o mesmo exemplo do 20%. Imagina que ao invés de 4, a sua cobertura seja 6. Né? Ou seja, você tem estoque para 6 meses. Se a sua loja vai vender 100 mil, então ela vai ter 600 mil, se você tirar o montante de estoque, considerando esse critério, a preço de venda. Então, você dividindo 600 por 100 vai dar 6, ou seja, eu tenho estoque para 6 meses. Se eu dividir 12, que é o ano, por 6, que é a cobertura, significa que esse capital vai rodar quantas vezes no ano? 2 vezes. 6 mais 6. Se está me deixando 20% de lucro do capital investido, quando eu puxo o meu DRE, significa que vai me dar 20, rodou de novo, mais 20. Então, com cobertura 6, eu vou ganhar, tendo 20% de retorno, eu vou ganhar 40% porque esse capital rodou 2 vezes, tem cobertura 6. Se eu tenho cobertura 4, roda 3 vezes, 4 mais 4 mais 4 para fechar os 12. Significa que esse capital investido no estoque rodou 3 vezes. Se eu estou com a mesma rentabilidade, então vai me dar 20 mais 20 mais 20. Quanto rentabilizou o meu estoque? 60%. Então perceba que com cobertura 4, se eu tenho uma média de 20% de lucro, ele rentabiliza 60% no ano. Se eu tenho cobertura 6, isso cai para 40%. Percebe? Com o mesmo preço, com o mesmo volume de vendas. É impressionante como isso impacta nos resultados. E muita gente não tem essa noção. Como é importante você entender isso. Porque com a mesma venda, com o mesmo preço, com a mesma margem de lucro, você pode ter lojista ganhando dinheiro e você pode ter lojista em dificuldade. Porque dimensionamento inadequado de verba de compra. Isso vai impactar na rentabilidade do capital investido. Tem que entender isso. Então, eu insisto muito porque os tempos estão desafiadores, ainda mais agora, não é? A gente está enfrentando aí, por conta dessa pandemia, inflação, queda de renda, desemprego. Então, naturalmente já é bastante desafiador você fazer um gerenciamento adequado, acertando todos os fundamentos da administração. E quando você começa a trazer fatores externos que são complicadores e que não dependem da gente, não é? Eu não consigo controlar a inflação, eu não consigo controlar o desemprego, a renda média do consumidor e assim por diante. São fundamentos macroeconômicos, né, que extrapolam, eu costumo dizer que estão da porta para fora, eu não consigo intervir, não consigo interferir nisso. Não é? Eu consigo interferir naquilo que está da porta para dentro, ou seja, dentro da minha empresa tem uma série de critérios e coisas que eu consigo manipular, interferir, promover resultados. Então, é importante entender isso, para que a gente saiba que mais do que nunca agora você tem que ser mais assertivo, tem que planejar melhor para que você consiga otimizar a sua operação. Então, toda crise ela é uma oportunidade quando você se prepara para ela e enxerga os espaços de melhoria que você pode ocupar. Não é? Concorda comigo? Então, como é importante isso? Dando continuidade. A gente sabe que você, primeiro passo, vai definir a verba. Segundo passo, você vai definir, agora, eu já defini, minha cobertura está 4, está boa, então eu vou repor a mercadoria que eu vou vender. Então, se eu vou vender 100 mil, meu markup está 100%, está 2, eu vou tirar 50 mil de mercadoria, então o meu passo 2 eu defini, vou comprar 50 mil, está definida a minha verba.
o segundo questionamento, meu segundo passo é de quê? Não é? Então, eu preciso dimensionar por categoria. E aí vale a gente lembrar o seguinte. Na loja, se você tirar um relatório, a gente chama de curva de Pareto, né? Por representatividade por categoria. Eu estou chamando de categoria, mas isso muda de sistema para sistema. Se você é cliente da DataSystem, você usa lá no cadastro de produto, tem classe, né? Classe, tipo. Então, o que é classe? Né? Classe é justamente a categoria. Blusa, short, saia, calça, tênis, né? Mule e assim por diante. Então, você tem ali as categorias. E eu preciso tirar um relatório que me aponte a participação no faturamento por categoria. Ou seja, eu tenho uma loja de modinha, eu trabalho com modinha feminina. Então você vai ver que 3, 4 classes ou categorias de produto, 5 no máximo, vão representar mais do que 50% do seu faturamento. Impressionante. Aí você vê que está ali em calça, blusa, short, vestido e né, quando você tira um relatório total, tem 20, 30 categorias na loja. Mas 4, 5 categorias bateu já 50%, 60% do seu faturamento. Então, é importante você entender o seguinte, essas categorias eu não posso errar, porque elas são a minha faixa A, elas são significativas, é o que eu chamo de core business, né? Ali é que está o coração do seu negócio. Então, você não pode errar aqui, porque vai impactar fortemente nos resultados, tanto de perder venda, quanto de inchar o estoque, porque os montantes, os volumes são maiores por cada categoria dessa. Concorda comigo? Então, o segundo passo é, eu preciso distribuir essa verba nas categorias, considerando agora a cobertura e a participação por cada categoria. Eu vou distribuir essa verba, não é que eu já, para essa loja eu vou comprar 50 mil, que é o que eu já calculei no passo 1. No passo 2, agora eu vou distribuir esses 50, quanto eu vou comprar de blusa, de calça, de short, de vestido e assim por diante. Eu vou distribuir aqui, aqui é o meu Pareto, e o restante é o resto, né? Então, 60%, 70% está aqui, e aí eu vou ver acessórios, os outros setores da loja, as outras categorias da loja, que eu vou distribuir conforme a oportunidade, a cobertura de estoque, eu vou pingar alguma novidade para ser atrativo dentro da loja. Né? Então, você olhando assim vai te ajudar muito a dimensionar adequadamente a sua cobertura de estoque e o que comprar, quanto comprar. E ainda tem mais um detalhe, dimensionando por categoria, quando você distribui, é importante um segundo passo, é analisar por faixa de valor, por faixa de preço. A minha principal categoria na loja aqui é calça jeans, exemplo, não é? Quanto você vai vender de calça jeans? Ok, 20% do meu faturamento é calça jeans. Beleza, então 20% da minha verba eu vou alocar, considerando que o estoque está realmente precisando repor, né? Está adequada a cobertura de calça jeans. Se estiver muito alta, eu preciso fazer os ajustes, né? Que aí é que vem a adequação da verba. Como o primeiro exemplo que eu dei, não, tá ok, minha cobertura está 4, estou trabalhando, então, beleza, eu vou comprar aquilo que eu vou vender. Não, minha cobertura está 8, está 10, como acontece, é comum eu chegar em loja e encontrar a cobertura assim, já peguei cobertura 20, né, estoque para 20 meses. Não há como rentabilizar uma operação dessa, é impossível, porque todo o resultado que você consegue aferir na venda se converte em estoque, manda o dinheiro para o fornecedor e fica lá o estoque envelhecendo e tal. E aí é o lado negativo da coisa, né? Que é o que eu tinha comentado com você inicialmente. É importante entender que é ruim quando você tem um estoque muito alto por vários motivos. Primeiro, você desmotiva a equipe de vendas. Né? O vendedor não gosta de trabalhar com produto velho, que está ali cansado de oferecer, vender. O vendedor gosta de novidade. Cliente, mais ainda. Porque o cliente, especialmente o cliente frequente, aquele cliente que conhece a sua loja. O cliente chega, dá uma volta na loja, né, e fala, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já conheço e tal, isso aqui eu já tenho. O que é que você tem de novidade? E vai pressionar para você comprar. E se você não compra, não traz novidades, se você reduz muito a sua compra, o que vai acontecer? Você vai jogar o seu cliente para o concorrente. Eu vou dizer, eu vou no concorrente porque aqui eu já estou cansado de ver as mesmas coisas, eu quero novidade. E aí vai acabar procurando o seu concorrente, você vai jogar o seu cliente para o concorrente e complicar ainda mais a sua situação. Percebe o que eu estou dizendo? Então, e aí o que acaba acontecendo ainda como um terceiro fator? Promoções. Minha cobertura está muito alta, eu tenho que fazer promoção para baixar meu estoque. E o que você vai fazer? Vai reduzir ainda mais o seu markup, as suas margens. E aí quando você
puxa o DRE para olhar o seu resultado líquido, o seu lucro líquido, você comprometeu mais ainda. Né? Então você compromete o giro, que fica lento, porque a cobertura está muito alta, então demora muito para poder você rodar esse capital. Segundo, você espanta os seus clientes, desmotiva os seus vendedores e ainda compromete a sua rentabilidade, a lucratividade do mês, né, do seu DRE, porque tem que estar fazendo promoção, baixando o preço, fazendo promoções agressivas, e isso vai comprometer efetivamente o resultado líquido dos seus lucros. Concorda comigo? Então, percebe que como é complexo, como é difícil e como é importante você ter um dimensionamento adequado de verbas de compra. Então, o primeiro passo é esse que eu já disse. Você precisa dimensionar a partir da sua previsão de vendas, markup, você tem, bom, vai sair este mercadoria. Olha para a cobertura e adequa. Eu vou repor aquilo que eu vou vender, eu vou comprar um pouco a mais por algum motivo, porque a cobertura está muito baixa, meu estoque está muito baixo, eu preciso fazer um ajuste, ou tem algum evento, é um mês especial, e eu vou considerar isso, então eu vou comprar um pouco a mais, ou eu vou repor aquilo que eu vou vender, porque minha cobertura está adequada. Percebe? Se você fizer esse primeiro passo, você já otimiza a sua operação com absoluta certeza. Não tenho dúvida do que eu estou dizendo aqui. Aí se você partir para o segundo passo, que é a distribuição dessa verba, e aí você vai distribuir por categoria. Então, qual é a participação de cada categoria no meu faturamento? E aí eu vou olhar individualmente como é que está a cobertura de cada categoria e fazer a distribuição, as adequações desses montantes dentro de cada categoria. Ainda dentro do segundo passo, eu vou, dentro da categoria, agora, analisar por faixa de preço. Bom, a calça jeans eu vendo de tanto, de tanto, de tanto e tanto. Né? Eu vou aqui classificar, categorizar em 4 níveis de preço. E aí eu vou olhar e você vai ver que há representatividades dentro da categoria. Então, é importante você dar equilíbrio, porque é comum a gente chegar... Primeiro você olha a categoria que mais vende, a hora que você tira o estoque, está tudo torto. Quando você compara o estoque com a venda. Né? Isso aqui representa 20% do meu faturamento, e aí eu olho para o estoque e tem lá 50% do meu estoque, é isso. Está torto. E você começa a olhar por categoria, está tudo desequilibrado. É impressionante. Isso vai comprometer, evidentemente, a rentabilidade da sua operação. O giro vai ficar baleado. Por quê? Porque está desequilibrado a participação da categoria em proporção ao faturamento. Não se analisa dessa maneira. E quando você não faz isso, certamente você vai desequilibrar o seu estoque, isso vai começar a impactar na sua cobertura. Tanto que é comum eu falar com o lojista e dizer assim, eu não consigo baixar minha cobertura, não tem jeito, porque eu tenho que comprar isso, tenho que comprar aquilo. Só que a hora que você tira um relatório e faz uma análise proporcional de vendas e estoque por categoria, e você vai ver onde é que está o erro. E aí a gente mostra para o lojista aqui. Essa participação dessa categoria no faturamento é 15%. Aí você olha para o estoque, está 30%. Né? Ou seja, você está com o dobro de participação no estoque. Né? Eu não estou dizendo cobertura, entenda bem o que eu estou dizendo aqui. É a participação da categoria no estoque. Não importa quanto seja a sua cobertura. Eu tenho uma cobertura, vou exagerar aqui, 10 por 1. Não importa. Então, dentro desse 10, a participação dessa categoria, se ela é 15% no faturamento, também deve ser 15% desse montante total. Senão vai ficando uma loucura, isso vai ficando tudo torto. Não é? Então, é fundamental que você ajuste, adeque isso. Depois, mais ainda, por faixa de preço. Que às vezes até na categoria está adequada, está ajustada, está equilibrada. Só que a hora que você entra dentro da categoria, você vai perceber que por faixa de valor está torta. Né? Ou seja, a calça mais representativa para mim é a 199, é a que eu mais vendo aqui na minha loja. Né? E a que menos tem, a que mais eu tenho é a de 99. E essa eu vendo menos, ou o contrário. Né? Não, a calça que eu mais vendo é de 99. A de 149, ela tem um giro menor e tal, eu preciso ter, porque alguns clientes gostam, tal, ela melhora meu ticket, etc. e tal, mas ela não é representativa. Aqui a representativa é a de 99, por exemplo. Estou aqui fazendo uma estimativa, um simulado. Né? E aí você tem, bom, aí dentro da categoria, qual é a participação por faixa de preço? O critério é o mesmo, aí você tira o relatório do estoque e olha por faixa de preço e vai ver se está equilibrado. A absoluta maioria das lojas é desequilibrado. Não é? Então, é impressionante como você vai vendo que vai entortando. E depois reclama da equipe, reclama do movimento, acha que o problema, não consigo ver dinheiro e tal. E você vai ver erro nas compras, não sabe fazer um planejamento adequado de compras. Percebe a gravidade, o impacto que representa quando você tem compras inadequadas na loja.
Então, é fundamental. Esse primeiro e segundo passo são estratégicos para que você acerte, defina adequadamente quanto você vai comprar e o que vai comprar de cada categoria. Depois, o terceiro passo é de quem você vai comprar. Né? Aí fica mais simples. Bom, quais são os meus fornecedores, quais são as principais marcas, e aí você vai fazer essa análise, né, para que você defina de quem que você vai comprar. O quarto passo é distribuição. Não é? Porque aqui é um outro problema que eu vejo algumas redes de lojas, especialmente redes de lojas, enfrentando desafios. É fazer uma distribuição adequada. O que é essa distribuição? A logística. Não é? A distribuição no sentido de receber a mercadoria, da entrada no sistema, cadastrar tudo certinho, imprimir as etiquetas, aplicar as etiquetas e abastecer. Primeiro, não é? Se você tem redes de lojas que compram centralizado, né? O CD que recebe, o centro de distribuição que recebe, vai fazer esse processo da entrada, cadastrar o produto, se não tiver cadastrado, e aqui é que entra um aspecto assim, fundamental de impacto muito grande na operação, que é o que eu chamo de árvore de produto, ou estrutura mercadológica de produtos. Não é? O que é árvore de produto? Eu preciso definir de maneira padronizada o que é categoria, subcategoria, não é? Modelo, material, gênero, para que eu tenha um padrão, porque senão cada um vai cadastrar de um jeito que acha que fica melhor, e aí você vê de tudo. Na hora que você tira um relatório de estoque da loja, você vê aquilo bagunçado, não é? E aí fica difícil, porque por melhor que seja a ferramenta que você esteja usando, você não vai conseguir enxergar, porque usou inadequadamente, não cadastrou corretamente. Então você precisa ter padrão e capacitar a pessoa que vai fazer esse processo para que isso faça adequado. E se você usa um sistema de alto nível, de alta performance, como é o caso da Data System, que é o nosso parceiro aqui, né? Se você é do segmento de calçados e roupas, não tem sistema melhor do que Data System. É? Que vai te mostrar isso de maneira, inclusive com esses relatórios. Relatório mostrando para você qual é a cobertura, qual é a proporção por faixa de preço, estoque e faixa de valor. Ele vai trazer, olha, na sua venda é aqui, no seu estoque está aqui. Ele vai mostrar para você qual é a sua cobertura de estoque. Então ele vai mostrar qual é o sem giro, não é? Que é o último passo. Não é? Eu preciso ajustar, readequar o meu estoque para que eu corrija as imperfeições. Então, se você tem um sistema adequado que te mostra ter um processo adequado ao perfil do seu negócio, e eu já vi loja utilizando sistemas que se dizem genéricos, não, eu atendo vários segmentos aqui, porque e não é a hora que você fala, eu quero saber por coleção, por departamento, eu quero saber por faixa de preço. É a hora que a gente começa a tentar refinar para ajustar. Se você não tem um sistema adequado ao seu perfil de negócio, ao segmento do seu negócio, com absoluta certeza você vai enfrentar dificuldades. E isso vai impactar onde? No seu bolso. Você tem dificuldade para rentabilizar a sua operação, considerando todos esses fatores. Não adianta você querer que uma equipe engaje, uma equipe de vendas engaje, se ela está trabalhando com mercadoria errada, se está precificada errado, se a cobertura está indevida. Não é? É difícil você fazer uma vitrine bem feita, organizar a loja, distribuir adequadamente, né? Se você está com a cobertura torta, ruim dentro da loja. Por quê? Compras inadequadas, falta de planejamento adequado de compras. Você vai impactar no seu cliente. O cliente chega na loja, não tem novidade, não é? O cliente vai embora, o cliente gosta de novidade, ele vai para o seu concorrente. Então você perde cliente. Ou o cliente vai pressionar você para que você compre. E aí o que acaba acontecendo? Você vai inchar a sua cobertura de estoque. Quando você incha a sua cobertura, o primeiro que vai sentir é o financeiro. Né? Porque você vai converter resultados em boleto que você manda para o fornecedor. Por quê? Porque você está comprando mais do que está vendendo. Então você está inchando a sua cobertura. Percebe o que eu estou dizendo? Então o impacto é muito ruim. Por último, né, é agilizar os processos de cadastro de produto, ter a pessoa capacitada, a distribuição, o abastecimento de loja. Tem loja que peca nisso. Quando você vê a mercadoria chega, leva 30 dias para estar na arara, para estar na vitrine. Né? Isso era já para estar repondo essa mercadoria, aí que ela vai estar chegando. Por quê? Processos inadequados internamente, isso está sob seu controle. Isso não depende de crise, isso não depende de inflação, isso não depende
de fatores externos, né? Porque não fez frio, não fez calor, ou sei lá o quê, né? Não, isso depende de processo, de gerenciamento. Então, a gente consegue cuidar, todos esses passos que eu trouxe aqui estão sob o controle do lojista, sob o controle do gestor, que com um planejamento adequado, com ferramentas adequadas, com absoluta convicção, otimiza a sua operação. E aí os resultados começam a aparecer. É como eu disse, você vai impactar na equipe, você vai impactar nas vendas, você vai impactar no seu financeiro e você vai impactar, mais do que tudo, na rentabilidade do capital investido no seu negócio. Então, se você entender isso, que como fazer um bom planejamento de compras, com absoluta convicção, você otimiza a sua operação e o dinheiro começa a aparecer, os resultados começam a aparecer. Não é? É dessa maneira que eu vejo o lojista crescendo assim, agressivamente no mercado e outros com muita dificuldade. Por quê? Porque não conseguem entender como fazer uma boa gestão de compras com planejamento adequado. O que você precisa para você ter um planejamento perfeito, adequado, buscando se aproximar do 100% da perfeição? Não é? Primeiro, você precisa ter metodologia, conhecimento. Segundo, você precisa ter ferramentas adequadas. Boa vontade não paga conta. Não é? Por isso que eu recomendo, se você quer otimizar o seu processo de compras, de vendas, de gestão de estoque, gestão financeira, eu recomendo o sistema Data System. Entre em contato com o pessoal da Data System e peça uma demonstração ou acompanhe. Eles sempre estão fazendo o Demo Day. Então se inscreva, participe, veja, conheça a ferramenta. Se você é do segmento de calçados e roupas, pode ter absoluta convicção. Não é? É uma ferramenta que eu recomendo. Você vai encontrar não só os processos otimizados, como a informação. Eu sempre brinco, eu digo que TI, tecnologia da informação, é exatamente isso. A gente vê muito lojista, eu mesmo vou dar consultoria para algumas empresas, e a gente não consegue exatamente o que o setor, o segmento diz que é. Eu não consigo informação, eu começo a perguntar qual é o ticket médio por plano de pagamento, qual é a cobertura de estoque por faixa de preço, como é que está o giro disso aí, o sem giro, há quanto tempo, né? A gente começa a perguntar e impossível, o sistema não tem esse controle, não tem como você tirar essa informação, e aí é que eu digo, que tecnologia da informação é essa, se você não consegue exatamente a informação? Empresário só faz uma coisa na vida, decide. Não é? Compra, não compra, vai fazer promoção, não vai fazer promoção, introduz uma nova marca, retira uma marca do mix e assim por diante. O tempo todo tomando decisões baseado em que, se não forem informação de qualidade, é chute, é feeling. A probabilidade de erro cresce exponencialmente. Não é assim que você vai crescer e ganhar dinheiro. Não é verdade? Então, para tomar boas decisões, você precisa de informação de qualidade. E a partir da informação de qualidade, você fica mais assertivo, você tem mais convicção naquilo que decide. Concorda comigo? Então, não perca tempo. Se você ainda não é cliente da Data System, entre em contato com eles, que eu garanto para você, é uma revolução que você vai fazer no sentido de crescer os seus lucros, engajar o seu time e conquistar mais clientes. Beleza? Então é isso. Eu vejo você por aí, sucesso, um grande abraço.